Olá, hoje estaremos estudando o capítulo 21 do livro do profeta Ezequiel, que nos traz uma tragédia anunciada. Vamos explicar um pouco a missão do profeta Ezequiel. Ele foi chamado a profetizar dentro do cativeiro babilônico. Para que isso fique claro, quando nós falamos sobre Ezequiel, e muitas coisas foram as visões que ele recebeu de Deus para profetizar, para falar ao povo que estava na Babilônia, os exilados. E ele, além disso, também era o pastor. Era aquele homem que recebia de Deus a visão, a mensagem, para passar para o povo. Muitas das vezes ele era transplantado em visão até a Babilônia, na época da invasão ou em outras épocas, para explicar ao povo por que eles estavam ali no cativeiro. Amém? Mas vamos lá. O Senhor, nosso Deus, ele foi sempre o nosso general, o comandante de guerra, desde a saída lá do povo do Egito, quando foram escravizados, quando a ida do povo através da fome que foi para o Egito. Então, como José, que foi o personagem principal daquela história. Então, desde a saída do povo de lá, que o Senhor tem vencido as batalhas como general de guerra. Todas as batalhas ele sempre ia na frente e era o comandante principal. Todas as batalhas o Senhor tinha ganho. Porém, nesse capítulo 21, o Senhor, ele, como já tinha chamado Nabucodonosor, a Babilônia, como o seu instrumento usado para corrigir o povo, então, nesse capítulo, a espada é a Babilônia. E justamente, ela, nesse capítulo, como nós lemos, ela tanto vai ser usada como para os justos, como para os perversos. Porque aquele povo que ficou, o restante que ficou lá em Jerusalém, Judá, não eram aqueles que foram separados e mandados para a Babilônia. Então, esse povo, por ser rebelde à palavra, então eles estariam sofrendo as punições. E essa visão que o Senhor chama Ezequiel para cumprir é justamente aí. Era uma calamidade que estava para acontecer ali em Jerusalém. É como também nos nossos tempos. E essa calamidade, ela foi levada pelo erro da liderança, a liderança espiritual, principalmente, o pessoal da cúpula, era justamente sacerdotes, reis, as pessoas principais. Isso também levou o povo ao erro. E então, o que acontece? Nós também vemos isso aqui nos nossos dias. O que está acontecendo? Com a pandemia, está acontecendo a mesma coisa. A mesma chuva e sol cai para a cabeça de todos, assim também como essa pandemia tem alcançado muita gente, tanto de camadas sociais altas, como pessoas pequenas, pessoas de poder aquisitivo pouco, tanto servos de Deus como não servos, muitos têm sido ceifados também, porque é uma pandemia, ela alcança todos que ela está à sua frente. Mas nós também, como servos de Deus, também nós precisamos estar atentos para uma coisa que a Bíblia fala. A Bíblia nos ensina e nós pregamos que a justiça de Deus, ela vai se fazer presente
porque Deus é justo. E ele vai fazer a sua justiça também com aquelas pessoas que seguem o bom caminho, ou seja, as pessoas que são obedientes. E nós podemos comprovar isso lá eu quero pegar aqui um texto de Romanos capítulo Romanos 8, versículos 21 a 22, que diz, olha o que diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Nós pregamos a Bíblia e também vivemos. É por isso que nós temos essa certeza que vale a pena obedecer. Mas o capítulo 7 também nos chama a atenção aqui de Ezequiel 21, nos chama a atenção. Quanto a notícias, olha, cuidado, estão passando muitas notícias que, ao invés de ajudar, têm confundido a cabeça de muita gente. Muitas fake news e o versículo 7 chama atenção para isso. Mas nós vamos mais adiante. Lá a partir do versículo 21 e 22, os babilônios que estavam a caminho para a tomada das cidades de Jerusalém, Judá, eles estavam nessa caminhada e, de repente, eles se encontram em uma bifurcação, ou seja, dois caminhos, um Y. Então, como Nabucodonosor não sabia qual era a direção a ser tomada, então ele faz o que ele faz, as adivinhações com as suas crenças. E é o seguinte, aí ele vai jogar setas para o ar, para ver a direção que vai cair. Isso são todas adivinhações. Consulta os seus sacerdotes com os objetos de seus cultos. E também ele faz adivinhação com fígado de ovelhas e de pássaros. O nome dessa prática chama-se hepatoscopia. Mas vamos lá. Depois dele se encontra nesse imbróglio, dessa bifurcação, para a direita, ou para a direita estava Jerusalém, para a esquerda estava a cidade de Rabá dos Amonitas. Mas só que Nabucodonosor não sabia é que Deus já havia traçado o que iria fazer. Ele iria atacar primeiro era Jerusalém. Então ele pensava que com as suas adivinhações que iria acertar o caminho, mas Deus já havia direcionado para ele ir para Jerusalém. A partir do versículo 28, a profecia é contra a cidade de Rabá, os amonitas. Por quê? Porque pregavam visões falsas e adivinhavam mentiras. Cuidado com as mentiras, cuidado com as fake news. Cuidado com as notícias falsas. Notícias falsas estão aí à vontade. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E não deixe de, se possível, assinar o nosso canal, fazer sua inscrição. Então deixe também o seu like. Amém?